obrigada, Maria José, Márcia Roberta, que está aí nos auxiliando na tecnologia. Muito obrigada a todos vocês pelo convite. É uma alegria poder estar aqui. É uma alegria poder estar nessa casa de tantos amigos, né? Tanto tempo de tantos amigos. E a gente tem como mentor aí, como auxiliar, como coração mais próximo, Bezerra de Menezes, que é um dos nossos irmãos maiores aí, que é muito próximo, né, de todos nós, muito próximo à evangelização, e lembrando que a evangelização não é só a criança, né, a evangelização de todos nós, e Bezerra tem essa capacidade de olhar a casa espírita como um todo. E eu falo, o espírito Bezerra de Menezes é muito impressionante a sua forma de atuar, porque se formos buscar nos ensinos de Bezerra um texto, um ensinamento, uma orientação para assistência social, a gente acha. Se for buscar para a mediunidade, também tem. Se for buscar para a divulgação da doutrina, tem. Se for buscar para o movimento espírita, tem. Se for buscar para cada um de nós, pessoalmente, ele tem uma palavra para cada um de nós, para evangelização, para todos os departamentos, Bezerra nos traz sempre algum ensino. Então, a gente percebe que esse espírito Bezerra de Menezes, ele enxerga a casa como um todo, a importância de todos nós para esse trabalho, a importância de todo o movimento espírita, ou seja, ele sai da nossa casa e olha ao redor, né? E aí a gente começa a pensar, quem entendia de vida, né? Bezerra entendia de vida. Ele sabia que ter vida em abundância, era quando a gente pudesse olhar para cada um que estivesse aí hoje no quadrinho do lado, que estivesse no quadrinho do lado, e olhar e falar, é meu irmão, eu posso auxiliar de alguma maneira, eu posso dizer algo que seja importante para a vida dele, eu posso fazer algo que seja fundamental para que ele continue a caminhada. Então, Bezerra é um grande exemplo daquele que entendeu perfeitamente a fala do Cristo quando ele diz que veio para a vida em abundância. E a gente começa a pensar, né, o que é vida em abundância? O que é isso que o Cristo veio nos trazer e a gente não conseguiu entender até hoje? Porque a gente distorce bastante o sentido da palavra. A gente distorce bastante aquilo que nos é proposto. Então, vamos só exemplificar. Quando a gente fala de coragem, essa pessoa é corajosa. É aquela que se coloca em risco, né? Risco físico, às vezes. É aquela que é agressiva com o outro, fala o que quer, na hora que quer, não importa se está ferindo o nosso companheiro. Ou é aquela que, de uma certa maneira, não está nem aí para ninguém, ela faz o que ela acha da vida para ela só. Aí a gente vai falar, aquele ali é corajoso. Isso é coragem, né? Será que é isso que é coragem? Ou será que a coragem é, às vezes, perceber que você está frente a uma situação que você tem que se calar? Às vezes, o mais corajoso é aquele que se cala. O mais corajoso é aquele que recusa estar em risco. Todo mundo vai. Eu sou tão corajoso que eu não vou. E aí a gente olha e fala, olha, está com medo. Não, aquele foi que teve coragem de recusar essa proposta que não seria tão boa. Então a gente distorce tanto que quando Jesus fala vida em abundância, a gente fala vida em abundância é aquilo que eu vou ter na vida de forma material, eu vou ter tanto que eu vou até desperdiçar. Olha como que a gente entende que é vida em abundância. Para a gente ter ideia, o que a gente costuma ouvir por aí? O Brasil é um país tão rico que até perde alimento, produz tanto que até joga fora. Já ouviram isso? E a gente diz que isso é abundância.
A abundância seria produzirmos muito, sim, e alimentarmos todos. E todos, não só daqui. Só que para a gente ter essa ideia de abundância, a gente sempre pensa em desperdiçar. E aí, quando Jesus nos fala de vida em abundância, eu acredito que eu tenho que ter tantas coisas na vida que aquilo passe da minha necessidade e eu comece a desperdiçar. E essa ideia é tão errônea e nos causa tanto mal que a gente começa a desperdiçar a vida que a gente veio para viver, né? A gente começa a desperdiçar o nosso tempo, a gente começa a desperdiçar a nossa inteligência, a gente começa a desperdiçar a possibilidade de estar com o outro, a gente começa a desperdiçar momentos de trabalho, aí vem aquela palavra, né, que todo mundo está usando, procrastinar. O que é procrastinar? É não fazer? Não, é fazer, mas fazer de uma forma que depois vou ter que voltar e fazer de novo. Isso é desperdício, né? A gente sempre ouvia, né, as nossas mães, não é que a gente tenha mais de uma, ou pode ter mais de uma, não tem problema, mas a gente sempre ouvia nossas mães dizendo assim, se você fizer errado, você vai ter que voltar e fazer de novo. Então, aquele trabalho estava desperdiçado. Mas a gente achava, e continua achando, que quanto mais desperdiçar, mais o outro vai me olhar como aquele que tem muito. Então, eu desperdiço os bens materiais, eu desperdiço os dons espirituais. E com isso, a nossa vida e abundância vai se esvaziando. Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância. E ele ainda disse: não preocupeis com o dia de amanhã. Você terá o que você precisa amanhã. Não se preocupe. A sua vida em abundância, a material, vai depender do que é a sua vida em abundância espiritual. O que você vai construir para a sua vida do dia a dia só vai fazer sentido se você estiver preenchido por dentro. Já viu aquela pessoa que mora na casa mais bonita que a gente puder imaginar? Tem a família mais perfeita que a gente puder imaginar. Tem o cargo melhor que ela podia imaginar. E mesmo assim ela se acha infeliz. Por que será? Porque ela não consegue pensar naquilo tudo como abundância. E ela foca em pequenos pontos que trazem a escassez da vida. Aí eu trouxe aqui uns slides, só para a gente acompanhar. Se não estiver dando para acompanhar muito, não se preocupem, a gente vai conversando sobre ele, né? Só para a gente ter assim, umas figuras bonitas, eu trouxe aqui para que tenham vida. Então, trazendo essa ideia da vida em abundância, a gente fica pensando, o homem, todo o tempo da sua existência, a grande pergunta dele é: o que é a vida? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou neste planeta, nessa família, nessa condição? Qual que é a grande proposta para mim? Acreditando ele ou não em Deus, em Jesus, em vida pós-morte, essa é a grande questão. E seja ele um religioso ou não, a grande busca da humanidade é: por que estou aqui? Ou seja, por que eu tenho essa vida? O que me faz estar aqui? Qual que é a proposta para mim? Então a gente foi lá buscar em palavras de vida eterna, Emmanuel falando assim para a gente. Porque, claro, quando a gente vai falar, né, sobre esses assuntos, a gente convida os amigos mais experientes que nós, né? Então, hoje eu convidei Emmanuel para falar com a gente. Ele diz assim: nós existimos, né? Existimos como tudo, todas as criaturas que saem do hálito do Criador. E é interessante quando a gente pensa nessa frase de Emmanuel, o hálito do Criador. O hálito nosso é aquilo que vem mais do nosso interno, né?
vem da respiração que leva oxigenação para todos os órgãos. Então você inspira, você expira, e aquilo vai trazendo vida, porque sem oxigenação nós não conseguimos manter a nossa vida física, os nossos órgãos não funcionam direito. Pode ver que, às vezes, a gente vê aí companheiros passando por dificuldades motoras, porque em certo momento da sua vivência, em qualquer fase da vida, pode ter faltado um pouco de oxigenação no cérebro, né? E aí fica um pouco mais lento. Olha como o hálito, né? Porque aí o hálito não é o que sai só da boca, né? Esse hálito do Criador não vem da boca. Esse hálito que percorre todos nós, que traz vida, que traz essa oxigenação, essa oportunidade nova, que a gente lembra que o oxigênio, e aí o Carlão está aí, se precisar me corrija, por favor. Esse oxigênio que a gente fala, ele nos traz também uma nova força, ele nos traz condição de trabalhar melhor. Quando a gente está com algum problema respiratório, pode ver que a gente fica cansado e a gente não consegue executar bem as nossas tarefas. Então, quando Emmanuel fala o hálito do Criador, é aquilo que vem de dentro da vontade mais sublime de Deus, que foi nos trazer para cá, nos fazer existir. Existir como criatura, né? Como criatura componente dessa natureza maravilhosa, somos mais uma obra do Criador. Estamos aqui para conviver com todos esses reinos. Então, esse hálito nos fez existir, né? E Emmanuel continua falando para a gente. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Então, o primeiro passo, fomos criados simples e ignorantes. Pronto, né? Como todos da criação. Mas Deus nos deu algo a mais. Ele nos deu vida. E vida aí é uma vida diferente da vida do vegetal, do mineral, do animal, que é aquela vida que a gente toma frente dela, né? A gente tem a capacidade de agir perante essa vida. A gente tem o pensamento, o raciocínio, a memória. Por quê? O que temos também, de diferente dos animais, por exemplo, irracionais, eles não guardam na memória, né? Então, nós temos também a memória que nos faz rever o que vivemos, que nos faz recomeçar, que nos faz não querer errar no mesmo ponto. Então, viver é diferente de existir. Existir, a planta existe, o bichinho existe, os astros existem, mas viver depende de muito mais. Mas Emmanuel continua dizendo, a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, aquele que vive, ele não morre, né? Aí a gente pensa assim, mas a plantinha, ela não nasce de novo, mas é outra plantinha. Ali não tem espírito, né? Então, nós temos uma vida com várias vivências. Então, a vida é da imortalidade, é tudo que estamos vivendo desde o dia que passamos a existir pelo Criador. Todos os seres agentes da inutilidade, da delinquência existem como todos nós existimos. E aí a gente pensa, que agentes são esses? São aqueles que foram criados como nós também, só que ainda se comprazem no erro. Ou seja, esses agentes aí também foram criados por Deus. Mas, num certo momento, eles se permitiram, quiseram, aí a palavra que a gente quiser usar, né? Se permitiram ou quiseram se deixar levar pelo mal. Então, esses que trazem inutilidade e delinquência também existem. A diferença é que esses não estão vivendo. Esses estão se deixando levar, né? Se eu me deixei levar pelo erro, eu não estou vivendo. Eu estou deixando que o outro decida. O outro me proponha e eu abrace.
Aí a gente lembra daquela música que é ótima de dançar, mas se a gente começa a pensar, né? Deixa a vida me levar. Essa música é ótima quando a gente está ouvindo, mas quando a gente começa a pensar sobre ela, a gente vê, deixar a vida me levar é passar a existir de novo, não viver. Ou seja, eu deixo que o outro, que está decidindo tudo, que está propondo tudo, encaminhe a minha vida. Então eu não vivo, né? Eu deixo que ele faça. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Então, seja onde tivermos nascido, a condição que estivermos vivendo, o corpo que tivermos recebido como presente, dádiva divina, mas eu não gosto do meu, o meu não me permite fazer tudo que eu quero. Não importa, é o que você precisa. Ele é seu instrumento, né? Seja a condição que a gente tiver, por isso que ele fala o berço, que envolve tudo isso, confere a existência, o estar aqui. Mas a vida que a gente vai construir a partir dali é obra nossa. Aí a gente entende, por exemplo, por que que muitos dizem os pais dão a vida, mas a vida é sua. Os pais dão a existência, mas a vida é sua. Emmanuel coloca isso para a gente, né? Não importa a condição, você constrói a sua vida. Você tem que construir porque quando chegarmos naquele momento lá do reajuste, quando chegarmos naquele momento lá de levar aquilo que fizemos junto à espiritualidade que estava ali torcendo por nós, somos nós que vamos mostrar, olha, eu fiz isso de bom, eu errei nesse ponto, né? Assim, nós vamos fazer essa avaliação. Então, nós temos que construir, não é deixar para que o outro faça, né? E aí, a gente pegou essa passagem de João, essa passagem de João 10:10, que diz assim para a gente: o ladrão não vem senão para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí a gente pensa, nossa, Jesus falou uma coisa tão linda no final, mas ele começa falando do ladrão. Coisa, né? Parece que está dúbio ali. Mas a gente vai entender bem quando a gente começa a pensar que essa passagem de João 10:10, e aí o Evangelho de João, a gente tem que ter um cuidado para poder estudá-lo, porque João olhava tudo sempre por uma vida espiritual. Ele sabia que essa vida aqui era uma passagem, porque João conhece Jesus muito pequeno, né? João está com Jesus ainda muito novo. Só que João desencarna com uma idade muito avançada. Então, João não só ouviu do Cristo, como trabalhou pelo Cristo, como vivenciou o Evangelho do Cristo. Então, quando ele escreve, não é mais aquele João que começou lá atrás, que o pai e a mãe levou, e que pediu para que sentasse uma à direita, outra à esquerda, e que Zebedeu, o seu pai, ficou horas conversando com Jesus para saber qual era a proposta que os filhos dele estavam entrando, né? A gente vê isso lá em Boa Nova, Zebedeu conversa e pergunta, quer saber. Um bom pai, né? Meu filho quer entrar aí nessa obra, mas o que é essa obra? Me explica de novo, fala outra vez, né? Então ele estava ali interessado, é igual quando a gente leva o filho para a escola de evangelização, para a escola formal, a gente vai lá conhecer o professor, quer saber a metodologia, o que vocês ensinam aí. Zebedeu fez isso. Então, João, quando escreve o seu evangelho, não é mais aquele menino. Ele já é um homem experimentado em dores e alegrias. Ele já é um homem que conseguiu perceber muito mais do que é vivenciar este evangelho. Então, quando ele escreve isso aí, ele escreve das palavras do Cristo. Mas tem muitas passagens de João que a gente percebe que ele está olhando depois do desencarne. Ele já está numa fase que ele tem que perceber a vida depois
dessa vivência do evangelho na carne, né? Então ele fala, o ladrão não vem senão para roubar, para matar, para destruir. É interessante, porque quando a gente pega essa passagem, é a passagem do bom pastor. E aí a gente vai lá ver o que Jesus falou. E a gente percebe, quando ele fala assim, o ladrão não vem para roubar, matar e destruir, ele está falando de um bom pastor que vai cuidar bem das suas ovelhas, que as ovelhas conhecem a sua voz, e a gente sabe de quem que ele está falando, ele está falando da gente. Só que de vez em quando vão aparecer aqueles que não são bons pastores, que eles estão ali só para utilizar, usufruir daquelas ovelhas. E ele chama muita atenção que o pastor vai entrar e sair pela porta, mas o ladrão não. O ladrão vai invadir de qualquer maneira, porque ele não tem nenhuma afeição por aquelas ovelhas. Ele só quer o volume de ovelhas que estão ali para tirar algum lucro. Aí a gente fica pensando, né? Quem são os falsos profetas? Porque depois que ele conta tudo isso, ele fala de falsos profetas. E se a gente só lê, a gente fala assim, gente, ele começa falando de ovelha, depois ele vai para os falsos profetas, depois ele volta falando. Que confusão é essa? Não, é porque ele já ali está falando dos falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que vão invadir qualquer lugar, dizer o que querem dizer, roubar a atenção, roubar a vontade, roubar a esperança, roubar o conhecimento dessas ovelhas, e depois eles vão embora, porque eles não têm vínculo nenhum com aquelas pessoas. Quando a gente tem vínculo com alguém, e aí a gente é convidado para fazer um estudo, a gente fica tão preocupado, a gente fica tão nervoso, que a gente fala assim, nossa, mas já está fazendo palestra há tanto tempo, ainda fica, né? Fica. Porque a gente quer fazer o melhor, a gente quer ser, não Jesus, né? A gente quer ser um pastorzinho mais ou menos, a gente quer trazer algo que seja significativo. Então, Jesus chama atenção ali para que aquele que tem vínculo, ele não vai invadir o seu espaço. Ele não vai te roubar nada. Ele vai trazer segurança, vai trazer o que de bom ele já consegue. Porque o ladrão, quando entra, ele quer tirar proveito de alguma coisa. E quando ele quer tirar proveito de alguma coisa, ele não se preocupa se ele vai ferir alguém. Ele não mede as suas palavras, ele não mede as suas ações, ele faz o que ele quer. Ele não se preocupa se vai ferir alguém enquanto ladrão, né? Ele não se preocupa se vai causar destruição, porque, gente, pior do que você estar enganado em algo é você ter a vontade de semear um erro. E aí a gente lembra muito bem de Kardec. É preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque quando você coloca uma mentira, você destrói todo um trabalho, né? Então, o ladrão, quando entra, ele não está se importando se ele vai destruir, se ele vai levar um erro para aquelas pessoas, se aquelas pessoas vão sair por aí causando maior prejuízo. Mas Jesus, como era o bom pastor, ele queria trazer algo muito melhor do que aquelas pessoas já estavam vivendo. Ele queria trazer realmente a abundância da vida. Ele queria que aquelas pessoas saíssem para qualquer lugar no mundo, e a gente tem que pensar, né? Hoje a gente está aqui no Brasil, amanhã aparece uma proposta, vamos para a Alemanha. Não é mais vamos para a cidade do lado, né? Vamos mudar de bairro, agora vamos para a Alemanha, vamos para Portugal, vamos para qualquer outro lugar. Mas aonde eu esteja, eu tenho que trazer em mim aqueles conceitos que vão me fazer abundante em qualquer lugar. Onde a minha vida não vai se esvaindo, os meus conceitos morais não mudam dependendo do lugar que eu esteja, eles têm que estar solidificados em mim. Então, quando Jesus fala, o ladrão não vem para roubar, para matar, para destruir, é porque ele não está interessado. Se muitos perderem a vida pelos erros que foram levados a cometer, para ele não faz diferença. Mas para Jesus faz.
para aquele que quer o bem faz. Se para o ladrão ele destruir toda uma proposta de um trabalho maravilhoso, destruir uma casa espírita, não tem problema, ele não tem vínculo. Mas para Jesus tem. Para Jesus faz diferença. Ah, mas a minha casa é muito pequenininha, tem 4 trabalhadores, a minha tem 500. Não importa. Para Jesus não importa o número. E Jesus continua nessa passagem falando que as ovelhas ouviriam a voz desse pastor e elas iriam em segurança. Então, que o ladrão, de uma certa forma, quando chegasse lá na frente, ele ia ser descoberto. Mas esse prejuízo todo podia trazer um vazio para as ovelhas, podia trazer um vazio para todos nós. E aí a gente fica pensando, hoje, qual é o nosso grande problema, né? O vazio existencial. Aquilo que a gente não se encontra mais. Por quê? A gente está tão preocupado em fazer pelo outro e agradar o outro, não é fazer a caridade, não é ajudar, mas agradar o outro, que a gente vai se perdendo da gente mesmo. E nesse perder da gente mesmo, chega um momento que a gente fala, peraí, quem sou eu? Eu sou aquilo que me propuseram? Eu sou aquilo que o outro me convenceu a fazer? Eu sou aquilo? A gente não sabe mais. Aí a gente está numa profissão que a gente não gostaria, a gente está numa religião que a gente não se encontra, a gente está num ambiente familiar que a gente precisa se ajustar, mas a gente não está, né? A gente começa a não se encontrar em lugar nenhum, e isso traz muito vazio. É como aquela ovelha perdida, que vai ter que sentir dor para voltar para o aprisco. Então, quando Jesus traz para a gente esse ensino da vida em abundância, que ele veio para essa vida em abundância, é fazer a gente se encontrar em todos os espaços. E aí a gente percebe, mais feliz é aquele que consegue ser o mesmo em todos os espaços. Aquele que, por exemplo, tem que ficar 1 hora calmo na casa espírita, sofrendo para passar aquela hora para ele poder se soltar, é difícil, porque ele está em sofrimento. Mas quanto mais ele se conhecer, quanto mais verdadeiro ele for, quanto mais ele souber o que ele tem que fazer na vida, mais abundante vai ser. Mais verdadeiro ele vai ser junto aos irmãos. Mais ele vai poder contribuir com a característica dele. Porque se a gente olhar no livro dos Espíritos, na 804, é perguntada a espiritualidade. Por que a diferença de aptidão? E lá está escrito, para que um não faz, o outro faz. É necessário para que interajam as diferenças e construam algo melhor. Então, a gente não precisa ficar preocupado de ser igualzinho ao outro para agradar. É da natureza ser diferente. É da abundância da natureza ser diferente. Se a gente pegar várias margaridas, várias rosas, e olhar cada uma delas, nenhuma é igual. Mas se a gente olhar no montante, se a gente olhar no canteiro, a gente fala, nossa, tudo igualzinho, nunca vai ser. Assim como nós também nunca vamos ser. Então, por que a gente quer ser totalmente igual ao outro, se são as diferenças que nos completam, se são as diferenças que nos fazem crescer? Eu não sou a Maria José e ela não é a Gisele, mas as diferenças é que nos fazem ser tão amigas, porque a gente percebe que nós temos muito a contribuir uma com a outra, não é assim? E aí a gente cai naquela história do espírito ser igualzinha, para ela me aceitar. E aí eu fico em sofrimento, porque eu não vou ser. Ninguém vai ser igual ao outro. Então, às vezes, o que tira a abundância da nossa vida, que tira a felicidade, porque a abundância é felicidade, é estar completa, estar entregue às propostas, né? Estar realmente dentro daquilo que a gente quer viver, claro, com todo respeito, segurança, moralidade, que a gente precisa. E moralidade também, gente, é dentro das leis morais, é diferente das ações, né? Então, assim, quando a gente quer ser um ser abundante,
A gente precisa se encontrar primeiro. Então, para que a gente tenha vida, a gente precisa se conhecer. E para que a gente tenha a abundância da vida, a gente precisa se encontrar. Porque aí a gente vai buscar nas diferenças aquilo que me preenche. E eu vou saber que eu não preciso ser igual a ninguém. E Jesus estava nesse momento contando para todos aqueles apóstolos, discípulos, que ele era a porta das ovelhas, que ele era o bom pastor, que tinha essa voz que veio trazer a vida, que ele era aquele que ia encaminhar todos nós. E aí a gente lembra qual foi a primeira lição que está narrada no Evangelho sobre Jesus. Quando ele vai convidar os 12, nenhum dos 12 são iguaizinhos. Pelo contrário, totalmente diferentes, com propostas diferentes para a sua vida, com cargos diferentes na sociedade, com profissões diferentes na comunidade, com modos de vida, instrução, e era tudo diferente, as famílias eram constituídas diferentes. Enquanto Tiago e João tinham um pai e uma mãe ali cuidando o tempo todo, a gente nem ouve falar da família de Judas. A gente não ouve falar dos filhos de Pedro, a gente ouve falar da sogra e da esposa. Não ouve falar dos filhos de Pedro. Será que Pedro tinha filhos? Né? A gente não sabe, a gente não pode afirmar que tinha, porque não está escrito em lugar nenhum. Mas Jesus convida essas pessoas totalmente diferentes, numa vivência familiar diferente, uma expressão diferente na sociedade. Imagina, Mateus sabia ler, sabia escrever, sabia fazer contas. Mateus era uma pessoa imponente na sociedade, tinha uma casa boa. Pedro era um homem simples, pescador. Ele coloca Mateus e Pedro trabalhando juntos. Vocês vão trabalhar juntos agora. Essa é a proposta para vocês. Porque essa diferença é que vai completar. Mateus vai ser mais simples e Pedro vai ser mais instruído. Vamos juntar esses dois, que é isso que é bom, né? Então ele está ali falando tudo isso para essas pessoas e ainda diz: eu sou a porta das ovelhas. E aí a gente pensa, gente, por que ele fala: eu sou a porta das ovelhas, né? Nada no Evangelho é perdido. Tudo no Evangelho tem uma explicação. Só que a gente precisa estudar, mergulhar, como diz Joana de Ângeles, né? A gente vai mergulhando cada vez mais fundo. E aí, quando a gente vai buscar a cidade de Jerusalém, a gente vai buscar o templo de Salomão, a gente encontra lá que a cidade de Jerusalém foi feita uma muralha em volta dela para proteção, como era feito em várias cidades da época. Foi feita uma muralha. E essa proteção, a cidade de Jerusalém, tinha várias portas para as pessoas entrarem. Existiam duas profecias que diziam assim. Uma dizia, que a profecia de Esdras, dizia que o Messias ia chegar, o Messias verdadeiro, né? Ia chegar e entrar pela porta principal. E ele ia ter acesso à porta dourada do Templo de Salomão. Essa porta dourada era importantíssima, porque já dava lá dentro do pátio, e depois era o templo em si, e depois os Santos dos Santos. Então ele ia entrar ali direto para o Templo de Salomão. Mas existia uma outra profecia que dizia que o Messias verdadeiro entraria pela porta das ovelhas. Então a gente tinha essas duas. O que acontece? É feito o primeiro templo de Salomão e ele é destruído. Zorobabel, que estava no exílio na Babilônia com todos os judeus, volta para Jerusalém, trazendo todo mundo. Olha, a cidade está destruída, o templo está destruído, e ele fala assim: vou reconstruir. Aí a gente pode pensar, mas não foi Herodes que reconstruiu? Não, Herodes fez uma reforma, depois ampliou tudo, que ele era, né? Ele gostava de tudo muito grande, então ele reformou aquilo e falou: não, isso aí está muito simples para minha cidade, vamos reformar isso aí. Mas Zorobabel que reconstruiu o segundo, uma simplicidade dentro dos padrões que dizia lá as medidas está escrito em Deuteronômio. Ele constrói esse templo. E sabendo desta profecia, que ele acreditava ser a mais correta, o que ele faz?
ele constrói primeiro a porta das ovelhas. Então a gente pensa assim, se fôssemos nós, né, reconstruindo a cidade, faz porta e não sei o quê, vamos colocar a principal para entrar todo mundo, olha que maravilha, a casa vai ficar cheia, vai ficar maravilhoso isso aqui, vamos fazer a principal, depois a gente vê o resto. Mas quem vai lá e mergulha nos ensinos, ele viu que o Messias entraria pela porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas era uma portinha pequenininha que só passava a ovelhinha. E aí a gente entende por que Jesus fala assim: passe pela porta estreita, porque a larga leva à perdição. Porque naquele tempo que Jesus estava lá, o templo de Salomão já estava aquela confusão que ele teve que entrar lá e expulsar os vendilhões, lembra? Então a porta larga que dava para o templo de Salomão era da perdição. A porta estreita, que era das ovelhas, era onde as ovelhinhas passavam para o sacrifício. O sacrifício no templo. Por que Jesus fala para a gente passar pela porta estreita? Não, ele não queria que nós fôssemos sacrificados no templo. Mas ele entendia que se não fizéssemos nenhum sacrifício, a gente nunca ia chegar a Deus. Se a gente só fizesse as coisas boas do templo maravilhoso, e onde estava tudo lá ao nosso dispor, sem sacrifício nenhum, nós não íamos chegar a Deus. Então ele fala, passa pela porta estreita, aquela que tem muito sacrifício, mas que você vai chegar purificado. Porque quando eles passavam a ovelhinha ali, logo tinha um tanque, lavava a ovelha e levava ela para o templo. Então ela ia para o templo já de banho tomado, purificada, infelizmente para o sacrifício, que era normal naquela época. Mas ela estava purificada. Então, esse ensino de Jesus é: eu sou a porta das ovelhas. Se você passar por mim, você purifica o seu coração. Você tira essas coisas que te fazem querer ser igual ao outro. Você tira essas máscaras que a gente vai colocando, né, para ser aceito. Você começa a ser você mesmo mais puro. O seu espírito começa a ser mais leve. Você começa a viver como você é. Eu sou a porta das ovelhas. E você vai passar por mim, vai encontrar passagem, vai voltar, vai encontrar passagem. Ou seja, aonde você estiver, você vai ser você mesmo. Aquele espírito purificado, que não tem mais amarras, que não tem mais as questões da sociedade te limitando. Você vai ser amoroso porque você é amoroso já. Você vai ser bondoso porque você é bondoso, não é porque tem alguém te obrigando a ser bondoso. Então, eu sou essa porta onde você vai passar. E essa porta estava de trás para o templo de Salomão. Ou seja, a ovelhinha passava ali, ela ainda caminhava até chegar, né? Ela tinha um caminho grande para chegar a Deus. Não era só porque passou pela porta também que ela já estava junto a Deus. Ali seria o sacrifício de passar pela porta e depois continuar sua caminhada. Então, olha como é importante a gente ir lá buscar o que é isso, porta das ovelhas, né? Por que Jesus falou isso? Ele fala, eu sou a porta, e quem passar por mim vai encontrar boas passagens. E ali a gente vê o aprisco, ó, era assim de pedra, onde vários pastores, não tinham muitos apriscos, né? Não era um para cada um. Vários iam, colocavam suas ovelhinhas ali de noite, ficava uma pessoa tomando conta, e aí nessa passagem a gente vai ver Jesus falando, o assalariado. Ficava uma pessoa ali tomando conta de noite e os pastores iam dormir. Quando dava de manhã, madrugada, todos os pastores vinham, cada um entoava o seu canto, conversava com as suas ovelhas. As ovelhas ouviam a voz do seu pastor, reconhecia qual pastor que era. Então, elas sozinhas saíam dali e ia cada um com o seu pastor certinho. Não precisava do pastor ir lá para, peraí, que essa aqui é minha. É, não, essa aqui é minha. Elas entendiam esse pastor. Elas ouviam. Então, ficava um homem ali. E Jesus ainda fala, o assalariado não tem compromisso. Ele é pago para tomar conta dela. Mas aquele que tem um compromisso mesmo do coração, um compromisso do amor, ele vai tomar conta das ovelhas.
E ele falou assalariado, quando vê o lobo, vai sair correndo. Ele não vai ficar. E aí a gente pensa, né? Quando ele disse, olha, vai haver muitos falsos profetas. E Pedro diz isso na carta dele também. Como sempre houve em todos os tempos. Mas vai chegar um momento que eles vão ser descobertos. E aí a gente vai lá no Vinha de Luz, no capítulo 15, está escrito exatamente isso. Muitos vão dizer muitas coisas que vão nos levar aos erros, mas eles serão descobertos. Nada vai ficar escondido aos olhos de Deus, né? Então tá ali a ovelhinha no aprisco e Jesus nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida. E que poucos são os que acertam com ela. Então, quando a gente tem que passar por um lugar estreito, a gente tem que saber passar, né? Vou passar de lado, vou passar de frente, vou passar de costas, como que eu vou passar aqui? A gente tem que se acertar com aquele caminho ali. Ele é estreito, né? Se você entrar errado, o negócio fica feio, né? Você vai ter mais trabalho. Agora, quando é largo, você passa até com os braços abertos, carregando um monte de coisa, né? Aí você vai carregando tudo aquilo, mas o estreito não. Você tem que saber até o que você vai levar. Isso é importante para a minha vida? Será que abundância é acúmulo, né? E a gente acha que é acúmulo. E Jesus ainda fala para a gente: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha, ele fala isso para a gente e a gente às vezes não consegue entender, né? Eu sou a porta. Eu sou esse caminho estreito. E você tem que ver como passar, porque senão você não vai entender e você não vai conseguir. Não é porque Jesus vai dificultar a nossa caminhada, mas é porque se a gente estiver levando coisas que não são importantes para a nossa vida, você não vai passar. Você vai ter que deixar, né? É aquilo que a gente sempre fala. O que a gente leva da vida é aquilo que a gente conseguiu de conhecimento, de sentimento, de amizade. As coisas materiais vão ficar todas. Nessa porta estreita, a ovelhinha passava só ela, não passava nem o pastor. Ele passava a ovelhinha, o outro pegava lá de dentro. Nem o pastor passava com ele. Por isso que Jesus fala: eu sou a porta, né? Eu não vou passar com vocês. Vocês vão passar por mim. É importante a gente lembrar disso, né? E aí a gente acha que a abundância é ter em excesso, é ter a matéria, é ter aquilo que possamos fazer o que quiser sem nunca acabar. E aí a gente pensa, né? O que a gente tem feito com a nossa natureza? A gente fala assim, nossa, que natureza abundante tem no Brasil. E a gente acha que a gente pode usar e abusar dela, que ela nunca vai acabar. É claro que Deus, na sua sabedoria, não vai deixar que o homem acabe com algo que ele criou, né? Mas que vai nos fazer sentir na pele. E aí não é Deus, somos nós mesmos, que vai nos fazer sentir na pele o que a gente mesmo plantou, vai. Porque a gente plantou, a gente vai ter que colher. Não tem outra pessoa para colher que não seja a gente mesmo. Então, quando a gente fala, nossa, que natureza abundante, a gente tem que falar junto, nossa, que responsabilidade que eu tenho. Nossa, eu sou uma pessoa tão saudável, que responsabilidade que eu tenho quanto a isso, né? Eu tenho que fazer bom uso disso tudo. Agora, eu sou uma pessoa tão saudável, eu não faço nada? Não posso, né? Ou que limitação que eu tenho. Então, eu tenho que buscar uma forma de trabalhar essa limitação que eu tenho. Que bom, né? Vou buscar uma outra forma. Isso é ser um ser abundante, não aquele que pensa que pode usar de qualquer maneira, sem responsabilidade nenhuma. E aí a gente vê qual é o sinal mais característico da imperfeição para nós. O interesse pessoal e o apego às coisas materiais. Então, aquele ladrão que vem e fala e faz e não sei o que, não sei o que, ele está preocupado com as ovelhas? Ele está preocupado com ele, com o reconhecimento dele.
Nossa, e como ele fala bonito. Mas o que ele falou? Não sei, mas foi tão bonito, né? Olha que obra maravilhosa. E a gente lembra dos próprios apóstolos, quando chegam a Jerusalém, falam com Jesus: Mestre, olha esse templo, olha essas pedras, que maravilha essa construção. E Jesus fala: Eu posso destruir e reconstruir em 3 dias. Ele não estava falando do templo de pedra, ele estava falando do corpo, né? Porque esse é o templo importante. Mas para os discípulos ficou que ele estava falando da pedra. Mas não era. Por quê? Esse interesse de ser reconhecido, nossa, que templo maravilhoso, né? Esse apego à parte material é imperfeição, é imperfeição. Então, quando a gente quer fazer algo bom para ser só reconhecido, é imperfeição. Ah, mas está fazendo bem, está falando coisa boa, mas ainda é imperfeição. Agora, quando a gente faz porque a gente quer que o outro também receba esse bem, aí já não é apego, porque eu estou dividindo. Aí já não é interesse pessoal, porque aí depois, se vocês acharem interessante, vocês vão poder buscar, né? Então não é para mim. Até porque, se a gente for pensar em nós mesmos, nem nosso corpo é nosso, é empréstimo. Nem nossa voz é nossa, é empréstimo. E aí a gente fala assim, ah, eu fiz um estudo maravilhoso. Foi empréstimo, porque eu peguei emprestado lá dos espíritos, olha lá, livro dos espíritos, não é meu. Eles que fizeram, né? Então a gente às vezes fica se vangloriando e com esse interesse pessoal com coisas que nem são nossas. Apegado a coisas que nem são nossas. Tudo é empréstimo, né? Tudo é empréstimo. E aí, peraí, gente, apareceu uma letra própria. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Olha como que a gente tem que prestar atenção, né? E pensar que isso foi Pedro que disse lá atrás. Parece que ele está falando de hoje. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, a gente vai fazer tanta confusão, a gente vai levar tanto erro, que quando a gente vê, a gente está no meio do erro. E a gente fala, nossa, está todo mundo errado. Mas quem plantou esse erro, né? Às vezes foi a gente mesmo. E aí a gente fala, nossa, o mundo está tão confuso, o mundo está tão violento. Quem plantou tudo isso? Será que a gente não está contribuindo? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente, tentando fazer o bem, a gente erra. Tem um texto muito interessante que depois, se vocês quiserem buscar, chama Primeiras Lições de Moral para a Infância. É Kardec escrevendo na Viagem Espírita de 1862. Ele mostrando que às vezes você está querendo fazer o bem para a criança e você faz o mal. E lá é interessante que ele dá um exemplo muito simples. A menina queria comer sobremesa. E a mãe vira e fala: se você comer tudo, eu te dou a sobremesa. Mas eu não estou com fome, mas se você comer tudo, eu te dou a sobremesa. E aí Kardec pergunta para a gente o que ela acabou de ensinar para essa menina. Gulodice. Ou seja, você não está mais com fome, mas você tem que comer tudo para comer a sobremesa. Ela não vai aprender nunca a repartir com o outro, porque ela tem que consumir tudo para ter sempre aquilo que ela mais gosta. Ou seja, o outro pode estar passando fome na frente dela, na cabeça dela foi criado, você tem que comer tudo. Porque depois vai vir algo mais gostoso, né? E aí? É um extremo? É um extremo, mas é um exemplo muito real do que a gente faz. Quando a gente vai doar no final do ano, está chegando aí o Natal, né? Vamos doar as coisas. Pega tudo aquilo que não te serve mais e doa. Você nem usa. A gente não está doando da gente. A gente está doando o que sobra, que não serve mais. Porque não vale mais, né? E aquilo que você gosta, você está doando? E aí a gente começa, às vezes, quando adulto, doar sentimentos ruins. Porque o que não me serve vai. Aí eu começo a doar para o outro. Começo a dar para o outro, né? Agressividade, ironia, desrespeito.
Ó, eu não gosto disso, eu vou dar para os outros. Eu não uso mais, não estou querendo, eu vou dar para os outros. Aí a gente pensa assim, poxa, mas Kardec foi duro. Foi. Porque às vezes a gente erra sem ver. Então precisa de alguém assim que seja firme com a gente. Espera aí, está fazendo errado. Isso nos tira a abundância da vida. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade e em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Então, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus nos diz assim, Kardec falou desse jeito, olha aqui, não é assim, não é assim, eu entendi, foi desse jeito. Muitas vezes a gente entende dentro da nossa própria vivência. Se a gente perguntar para todos aqui o que é vida, cada um vai falar uma coisa. E aí? Cada um tem o seu ponto de vista de acordo com tudo aquilo que já viveu. Não é assim? Então, como que a gente vai definir para o outro? A gente tem que vigiar sempre, porque vão aparecer muitas propostas para nós, né? Eu vou passar isso aqui para a gente poder ler isso aqui. Valorosa é a escassez, porque disciplina, né? Quando a gente tem pouco, a gente tem que aprender a viver com pouco. E aí, às vezes, a gente tem a dificuldade intelectual, a gente tem que aprender a desenvolver um outro lado desse espírito que a parte intelectual não está permitindo. Eu tenho a dificuldade motora, eu vou ter que desenvolver um outro lado desse espírito que aquela necessidade motora não está suprindo. Eu tenho uma dificuldade, talvez, de me manter com uma vida financeira estabilizada. Então, eu vou ter que aprender a fazer isso. Então, a escassez, que a gente olha sempre com desprezo, às vezes nos faz bem, né? Porque ela nos disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Então, aquele que tem mais será mais cobrado, vai ter que dividir muito mais, né? Então, a abundância não é para a gente desperdiçar, é para a gente dividir, é para a gente levar para o outro também. Aquele que entende melhor explica para aquele que ainda não entendeu. Aquele que consegue mais doa para aquele que consegue menos. Aquele que veio com mais capacidade, seja ela material ou espiritual, tem muito a desenvolver nesse planeta, né? Uma e outra, contudo, crescerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Então, a gente sabe que um dia a gente vai estar numa condição melhor, um dia uma condição pior. Por quê? A gente precisa diferenciar os dois e aprender a viver na abundância como na escassez. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Teremos vida em abundância todas as vezes que dominarmos nossas emoções. Todas as vezes que colocarmos a vigilância em serviço da proteção que nos impeça de esvaziar o nosso espírito. Às vezes a gente está indo ali no caminho bonitinho da porta estreita. E aí a gente olha para o lado e fala, opa, aquilo ali está mais interessante, né? Vou desviar um pouquinho, é um pouquinho só. Mas para voltar, as perninhas cansam e aí a gente não volta. A gente continua caminhando para o lado de lá, por isso que a gente tem que vigiar. Porque é isso que faz a gente esvaziar. Eu fico imaginando sempre aquela ovelha que se perdeu, que ela não conseguiu voltar porque ela estava com sede. Ela foi andando, 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 andando. Deu sede, ela falou, vou ficar por aqui mesmo. Esse é o grande problema, né? A gente às vezes sai caminhando por aí e quando dá sede a gente para e não volta. A gente não tem força para voltar, né? Será escassa em tudo que venhamos a fazer para alimentar o mal, a dor, o desajuste, a desesperança, o descrédito e a exploração do homem pelo homem. Então, tudo que a gente fizer de bom vai trazer abundância. É quando a gente faz a caridade, a gente fica feliz. Isso é abundância, né? Quando a gente auxilia um amigo, auxilia alguém que está precisando, essa é a abundância, esse sentimento que fica. Não é o reconhecimento, é o sentimento. Isso é que traz preenchimento para a gente.
nivelando o ser pelas faixas inferiores da alma, é escassez. Quando a gente cai, quando a gente só causa dor, quando a gente causa desajuste, aí a nossa vida vai se esvaindo, né? Só sairemos das pobrezas interiores quando tivermos a coragem de assumir o convite da vida. E aí aquela coragem verdadeira, não aquela coragem que a gente falou lá no início, que não é medo. Aquilo é medo, né? E aí a gente traz aqui, entendeu? A vida é uma só, com múltiplas e sucessivas etapas encarnatórias, onde cada um é o arquiteto do próprio destino, construtor da felicidade, da infelicidade, da escassez e da abundância. Então, se eu quero ter uma vida em abundância, sou eu que tenho que passar pela portinha. Sou eu que tenho que me purificar, com a ajuda de muitos, porque ninguém faz nada sozinho. Mas se eu não começar, ninguém vai conseguir me empurrar. Lá no anterior, é falado assim, ó, há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só está no lado. Não quer dar o primeiro passo. É igual aquele bonequinho que vai empurrando o outro não quer ir. Não vai. Então, esse vai ter vida abundância? Não. Porque tudo que ele receber vai ser pouco. Ele não vai sentir a abundância que está ali, né? Não adianta indagar o futuro ociosamente para satisfazer a curiosidade irrequieta ou inútil. Vale construí-lo em bases que a lógica nos traça generosamente a visão. Não desconhecemos que o nosso amanhã será a invariável resposta do mundo ao nosso hoje. Está lá no Taça de Luz, né? Emmanuel, ante o futuro. Então, Emmanuel fala, não adianta a gente querer abundância, só querer. A gente tem que construir a abundância. Então, cada vez que a gente busca conhecer um pouco mais, fazer um pouco mais, conviver um pouco mais, ser mais afável, deixar os nossos vícios um pouco de lado, trabalhar com eles para que a gente possa modificar. E aí eu ouvi uma coisa muito interessante no final de semana. Uma senhora falou no estudo, a gente estava fazendo um estudo evangélico, e ela falou assim, eu não gosto desse negócio de reforma íntima. E aí a gente falou, mas por quê? Ela falou, não, eu gosto de transformação moral. Eu falei, não, mas Kardec fala mesmo transformação moral, e não fala reforma íntima. Ela falou assim, é porque reforma é aquele negócio, vai chegar uma visita, você pega e pinta o mofo da parede. Aí a visita chega e está tudo arrumadinho. Né? Na hora que a visita vai embora, o mofo volta. Eu não gosto desse negócio de reforma, não. Eu gosto de transformar. Aí eu falei, exatamente, é isso que a gente tem que fazer. Se a gente quer ter vida e abundância, a gente precisa transformar, né? Transformar o nosso olhar sobre o mundo, transformar nossa ideia sobre o outro, saber que o outro tem a vivência dele. A gente pode não concordar com ele, a gente tem que respeitar, a gente pode não concordar, né? Não querer para a gente o que ele está fazendo, mas respeita. É importante a gente saber disso. Então, quando a gente quer abundância, a gente tem que lembrar: o outro é importante para mim, a vida é importante para mim, me conhecer é importante para mim, olhar com cuidado para toda essa engrenagem que é a natureza é importante para mim, porque é isso que me traz abundância. Quando eu tiro qualquer fator desse, a minha vida fica vazia. E aí eu não consigo encontrar alegria, eu não consigo encontrar beleza. Eu falo de esperança, mas eu vivo sem esperança. Porque a esperança que há em mim só existe porque eu vejo esperança no outro. Então eu tenho que construir para todos nós essa interação que traz abundância, como a natureza mesmo nos ensina. Então que nós tenhamos vida em abundância, que nós sejamos gratos, porque ser grato é o princípio da abundância na vida. A gente vai agradecer pelo que há de bom, a gente vai agradecer por aquilo que ainda não é tão bom, mas a gente vai saber que nós estamos em construção. E gratidão a tudo isso é o princípio da abundância. Então, aquele ser que não é grato, ele nunca vai ter vida em abundância. Então, vamos começar pela gratidão. A gratidão de hoje estar aqui com vocês, a gratidão de ter esses amigos no Bezerra de Menezes,
a gratidão por esse convite, a gratidão a Jesus por esses ensinos que, em uma frase, ele fala tanto para a gente. A gratidão a Kardec, né, que a gente terminou aí o mês de Kardec, mas a gente não esquece dele todos os dias, por ter nos trazido essa doutrina, por ter conseguido nos trazer de uma forma tão clara essa doutrina. A gratidão a todos aqueles que passam por nossa vida, porque é com eles que a gente tem abundância. Muito obrigada a todos vocês, espero ter contribuído e fiquei muito feliz de matar a saudade aqui no grupo de Viver de Menino.